Olá, mais um encontro nosso dentro do programa Palavras de Luz. Quanta alegria estarmos juntos. A Casa Espírita Bezerra de Menezes, SEBEM, Caratinga, tem promovido esses encontros com o sublime propósito de trazer pequenas reflexões que naturalmente vão nos fazer pensar e, quem sabe, a gente mudar um pouquinho, não é isso? O nosso tema de hoje, ele vai falar sobre uma fala do Cristo. Ele vai refletir sobre uma fala do Cristo quando ele disse: seja o teu falar sim, sim, não, não. O que isso tem a ver, né? Da impressão assim que a gente tem que ser tão rígido, que se eu falar sim, não importa o que os outros digam, então eu vou continuar sendo sim. Os antigos diriam, né? Se a gente falar que pau é pau, que pedra é pau, não adianta o outro provar. Mas não é nada disso. Traz uma outra reflexão para a gente. Está falando de coerência. Se eu penso algo, meu primeiro instinto é dizer sim. Se as circunstâncias mudam, eu não posso mudar o meu pensar simplesmente, eu preciso refletir. E se eu conseguir manter o sim, é porque, de fato, eu tenho dentro de mim essa convicção. E é por causa disso que eu quero trazer para a gente um enunciado, que a doutrina espírita, né, um, é uma doutrina de tríplice aspecto, que é ciência, filosofia e religião. A ciência investiga, a filosofia pergunta e a religião traz para a prática. Então, esses três aspectos, eles estão muito integrados, interdependentes e precisam fazer parte da nossa vida. Então, é esse sim, sim, não, não. Eu penso que é sim, eu falo que é sim, eu ajo que é sim. Simples assim, né? Com isso, nós vamos ver no livro Nos Domínios da Mediunidade, um capítulo que fala de pensamento e mediunidade. Nossa Emmanuel afirma a palavra, aliás, Emmanuel não, André Luiz, a palavra esclarece, o exemplo arrebata. Gente, quantas vezes a gente ouve discursos maravilhosos e que às vezes até trazem alguma luz para a gente, mas se alguém perguntar assim, como foi isso? Não me lembro. O que quer dizer? A palavra ela vai com o vento. Ela, ela segue a nossa memória, ainda não consegue fixar tudo. Mas o exemplo é algo edificador. Quem já teve a oportunidade de ver o filme A Corrente do Bem, vai se lembrar de como foi impulsionada a partir de um pequeno gesto, houve uma multiplicação de boas ações, e não porque alguém falou, você tem que fazer o bem. Alguém vê, pensa, como é bonito isso, como é importante isso, e a partir dali multiplica a ideia. Vamos ver também a questão da ciência e consciência. Todo médico sabe que fumar faz mal à saúde, certo? Aliás, não são só os médicos, nós sabemos pela própria vivência, por ver algum familiar tendo dificuldades em decorrência do uso constante do fumo, que isso faz muito mal para a saúde. Isso é ciência. Consciência é olhar para o fumo e falar, ainda que eu tenha um desejo imenso, meu corpo pede, anseia pela absorção da nicotina, mas eu tenho a consciência de que não devo agir dessa maneira. Como diria Paulo, eu sei que eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então a diferença está aí em ciência e consciência. Sim, sim. Não, não. Um educador fazendo uma palestra, ele disse o seguinte: o exemplo não é uma técnica para a educação, é o único meio para se alcançar a iluminação do espírito. Nós vamos voltar lá na corrente do bem, nós vamos voltar lá na questão da ciência e consciência, tudo isso para trazer para a gente
essa ideia de que nós devemos ter convicções e o nosso exemplificar vai fazer com que muitos outros, observando, também mudem suas atitudes. Se os conceitos filosóficos e religiosos não tiverem impacto sobre a conduta moral do indivíduo, a doutrina professada terá falhado completamente em seu propósito. Ensinou, talvez não tenha conscientizado, talvez por falta de exemplo, né, dos líderes, dos representantes dessa doutrina. Às vezes a gente se perde olhando para o professor ao invés de olhar para o conteúdo que ele transmite. Hoje a gente estava no trânsito, e o trânsito é um ótimo material de estudo para a gente, e aguardando o fluir do trânsito, uma senhora começou a atravessar a faixa de pedestres e, naturalmente, a gente tem que parar, é isso mesmo, o pedestre tem prioridade. E essa senhora estava com uma criança, e essa senhora estava com o celular na mão, e essa senhora atravessou muito lentamente, e eu acho que a criança nem percebeu que estava atravessando uma faixa para pedestre. Se alguém disser para essa criança que a faixa de pedestre é um lugar seguro para ela e os carros, os motoristas precisam respeitar, está correto. É isso mesmo que tem que acontecer. Mas essa criança, se ela estivesse observando a sua mãe, ela iria pensar assim: o carro é obrigado a parar para mim e eu não tenho que ter pressa. Quando, na verdade, não é assim. Todo direito, ele tem, em contrapartida, um dever. Se o carro tem a obrigação de parar para o pedestre tem que ter também a gentileza de agir naturalmente e o mais agilmente possível para que o trânsito flua sem nenhum impedimento. Penso eu que, da mesma maneira, na nossa vida moral, na nossa vida de relação, nós também devemos agir com o nosso próximo. Temos direitos? Sim. Temos deveres? Também, né? E aí eu me lembrei, aí nós falamos aí de trânsito, né? Essa necessidade de nós termos parceiros de um trânsito melhor, parceiros no trânsito da vida, para que fique melhor. Eu me lembrei do exemplo de um pai. Ele estava em casa e ele tinha, por hábito, acumular dívidas. Então, quando alguém batia na porta, ele ficava observando, porque se fosse um cobrador, ele ia fingir, né, que não estava em casa. Aí, de repente, alguém bateu lá, ele falou com o filho dele: vai lá e diga que o papai não chegou ainda. O que essa pessoa está ensinando para o seu filho? A mentir. E aí, quando essa criança for um jovem, e naturalmente, quando nós adquirimos a idade, né, mais jovem, nós temos nossos interesses, que algumas vezes conflitam com os interesses dos nossos pais, será que ele conseguirá ser leal, naturalmente leal, sem uma cobrança íntima de responsabilidade e não mentir para o seu pai? E aí talvez o pai possa dizer assim: onde que esse menino aprendeu a mentir? Naquele momento em que o papai falou: vai lá e fala que o papai não chegou ainda. Então, esse nosso agir, sim, sim, não, não. Se eu digo que está errado, que eu haja como o contrário daquele ali, que eu não haja errado também. E dessa maneira, o nosso exemplo vai edificar. Você já leu alguma página escrita por Jesus? Não, porque Jesus não escreveu nada. Você já ouviu algum exemplo edificante de Jesus? Eu tenho certeza que sim. Muitos dirão assim: ah, eu não tenho certeza se Jesus foi isso tudo, não. Vamos pensar uma coisa. Ele deixou 12 semeadores diretos, que foram seus apóstolos, antes discípulos, depois que ele partiu, apóstolos. Aqueles homens
não tiveram vida fácil. Muitos foram apedrejados. O que viveu mais tempo foi João, que morreu já velhinho, mas ele também sofreu muito, foi exilado, foi espancado. Muitas vezes a plateia dele eram apenas os bichos e os peixes. Ninguém teve vida fácil ali, não. Você passaria por uma grande dificuldade e insistiria que algo é verdade se você não tivesse presenciado? Como que aqueles homens simples, homens rudes, que não ganharam dinheiro, não ganharam poder, não ganharam status, não ganharam nada, continuaram afirmando algo que não existisse? Por isso, com muita segurança, para mim, eu continuo a afirmar: Jesus existiu e trouxe para nós exemplos de grandeza, de perseverança, de humildade, de obediência, de compromisso. E ouço até hoje, nas vozes que o Evangelho nos trazem, o seu compromisso, e que é também um convite. Vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E é isso, meus irmãos. Sim, sim, não, não. Consciência reta, atitudes conectadas com essa consciência reta. Até o nosso próximo encontro. Eu sou Ana Bastos e é uma alegria imensa estar com você.